Gratidão. É aqui uma mensagem, né? Uma mensagem superior, gente. Uma mensagem de permissão, né? Então, toda mensagem superior é sempre simples. Muito, muito simples. Né? Então, a pessoa é tão simples que a gente não acredita. Né? A gente fala, nossa, é só isso? Então, o ser humano tende a complicar as coisas, tende a achar que as coisas são difíceis, que as coisas são complicadas, são complexas, etc., porque estamos e trabalhamos durante muitos anos com a mente. Então, todo o processo superior não podemos estar conectados à mente. Né? Não que a gente não vá usar a mente, a gente vai usar a mente para caminhar aqui, para manifestar as coisas, para criar, para tudo mais. Mas a gente não pode viver na mente. Por quê? Porque a mente sempre vai trazer experiências já vividas. Então, a mente tende a levar para o que já foi ou para criar uma expectativa futura que não existe ainda. Então, toda a orientação superior, né, e hoje forte, muito forte, gente, é a gente manter a nossa atenção, a nossa consciência no coração, no centro cardíaco. Por quê? Porque lá é onde nós vamos expandir a consciência. Nós não vamos expandir a mente, gente. Tem uma pergunta aqui sobre a mente, né? E uma pessoa que está nesse jogo. Por quê? Porque é normal que esse jogo vá acontecer. No momento em que você coloca a atenção no coração, o coração é infinitamente maior em termos de frequência, né? A potência do coração é gigantesca, porque é a nossa conexão cósmica. Essa é a nossa verdadeira conexão. Então, para nos conectarmos à nossa mente superior, né, irmos além da mente física, a gente precisa de uma potência energética maior que está no nosso coração. Quando a pessoa está cheia de ódio, de raiva, ela está contraindo essa região, as energias estão sendo difíceis de serem disseminadas, de serem expandidas, de serem agraciadas. Então, a graça, como a gente fala, a graça divina, como Jesus falou, como você vai ser agraciado se você está contendo, você está contido, você não quer amar, né? Então, o processo de amor próprio, todo o processo inicial começa no nosso próprio amor, um amor a nós mesmos, a nossa vida. Então, a gente começa cuidando das coisas, cuidando de nós, percebendo quem somos, e aí a gente começa esse processo de tirar liberar essa energia do coração, do nosso coração, para que ela possa isso tudo se expandir. Porque sem essa energia, nós não conseguimos elevar a frequência. Por quê? Porque a energia que está na mente, ela contém, são importantes as energias da mente, mas ela é restritiva, ela é limitada. Então ela vai dizer, não, você não pode fazer isso. Você só pode fazer isso. Você só pode fazer aquilo que você está acostumado. Por quê? Porque ela vai querer te manter no controle. A mente quer controlar o que você faz. O coração quer que você largue a mente e vá embora, como Jesus disse. Larga tudo e me segue. Jesus, a energia crística, é a energia do coração. Então, a energia crística é a energia do coração. Por quê? Porque é a energia do amor incondicional. Então, não tem condição, não tem condicionamento. Não, mas eu quero amar, mas eu só vou amar se tiver isso, aquilo, aquele outro. Não, é incondicional. Então, para que a gente facilite o nosso próprio processo, né? Para facilitar tudo isso, a gente tem que fazer o quê? Tem que se libertar. A gente tem que abrir, expandir o chakra cardíaco. Né? Então, dói? Claro que dói. Por quê? Porque a gente mesmo criou resistência em amar. Né? Quando Jesus disse, ame o próximo como a ti mesmo, se eu não estou amando a mim mesmo, como é que eu vou amar o outro? Então, essa dor que muitas pessoas sentem, todo mundo sente isso quando começa esse processo de expansão, é por quê? Porque você não está dando a você mesmo o verdadeiro amor que você merece. Então, você tem que dar amor a você, permitir o seu próprio amor, amar a si mesmo. E aí, quando você começa a amar a si mesmo, por quê? Porque Deus te criou, você não está aqui porque você veio, né, e você não tem, o seu papel é menor do que o do outro, não existe isso.
né? Então, esse movimento de a gente se reconhecer como filhos de Deus, né? Como filhos, todos somos, filhos da fonte, filhos do todo, todos, né? A gente precisa fazer esse movimento interno com o coração. Não adianta a gente entrar para uma meditação, né, por exemplo, e ficar lá na mente vendo, mas peraí, que horas que vai terminar isso aqui, né? Então não faça. Por quê? Porque você está tentando fazer algo, forçar algo que não é o momento. Então quando ele diz, né, Jesus diz, feche a porta, né, senta lá e se aquieta, é para que você esteja em contato com ele, né? Então vamos chamar assim. Nós podemos usar, entre aspas, usar a imagem de Jesus. Por quê? Porque ele foi o grande avatar que passou por esse planeta e trouxe a mensagem completa. Ele trouxe a mensagem da transição planetária. Ele estava informando a todos nós que a transição planetária, que ia chegar um momento que isso ia acontecer em grande escala, ou seja, que todos os seres teriam que se deparar com eles mesmos, se reconectar com a fonte, se reconectar com o seu eu superior, com o seu próprio guia interno. Então, para se conectarmos com o nosso guia interno, facilitarmos todo esse trabalho, temos que deslocar a consciência da mente para o coração. Quando a gente muda, então, toda vez que a gente está, vamos imaginar, numa determinada atividade, você coloca a sua atenção, né, isso é uma orientação, uma instrução superior divina que foi colocada desde o início, desde 2020, isso, né, para nós, sempre se mantém no coração. Então você coloca a sua atenção no coração. Você está fazendo algo, você está fazendo por amor a Deus que te colocou aqui para fazer aquela atividade. Você está sendo um canal que está servindo ao Criador. Então aí você começa a expandir o seu mundo, expandir a sua consciência e perceber a importância de cada ser humano dentro do processo da transição planetária, que na verdade não é só da transição planetária, né? Nós temos a participação, teremos, né, aí a participação no processo de reconstrução do planeta, da quinta dimensão. Nós estamos construindo com a nossa intenção e com o nosso conhecimento das leis superiores. Então isso tudo a gente vai trazendo e vai manifestando e vai tornando a vida diferente, uma vida harmoniosa, alinhada às leis superiores. Então sem a expansão do coração, a gente fica limitado na mente. E aí ela vai resgatar coisas que já foram. Aí você encontra uma pessoa e percebe que ela está falando as mesmas coisas. Por quê? Porque ela está na mente. Então ela está repetindo. Então nós temos dois caminhos, né? Entre aspas, os dois. Existe um, né? Para a gente se encontrar com o nosso eu superior. Mas dois no sentido de que a pessoa pode fazer isso se mantendo nesse caminho linear, né? Só que em algum momento ela vai ser confrontada com uma situação superior e aí ela vai atuar e se deixar, né? Ou ela pode fazer isso conscientemente, que significa o quê? Significa que nós não queremos repetir processos que já foram, não queremos repetir situações que já vivemos, nós queremos co-criar a realidade conscientemente. Então, para isso, a gente faz uma pausa, né? A gente se alinha, realinha o nosso curso, o curso da nossa vida, e autoriza a fazer um processo mais consciente, né? Toma uma decisão de fazer as coisas de uma maneira mais consciente. Então aí a gente encurta o caminho, por isso que a gente chama de um caminho direto, evolutivo, a gente encurta porque a gente está envolvido no processo, a gente não está esperando que venha alguma coisa e diga pra gente, agora faz isso, faz aquilo. A gente está envolvido diretamente no processo e a percepção do processo começa a acontecer e aí a velocidade da evolução começa a se acelerar, porque você está envolvido, você está participando. É como a gente pega pessoas que estão agora participando da transição planetária, elas estão seguindo, elas estão evoluindo, porque elas estão participando dia a dia, elas estão recebendo mensagens, transmitindo mensagens, estão ensinando e estão aprendendo. Então, o processo vai fluindo.
né? Você capta uma mensagem, compreende aquilo internamente e vai fazendo o trabalho. Então você está se ajudando, você está participando e não simplesmente esperando para ver qual vai ser a cena do próximo filme, né? Que cena que vai acontecer, próximo capítulo, qual é? Aí você não está participando, o próximo capítulo pode estar completamente desconectado do seu momento atual. Então a ideia é a gente se conectar à transição, aos processos que estão acontecendo e a gente vai fazendo os nossos. Sem correr, sem pressa, sem achar que tem algum lugar para chegar, nada disso. Mas você vai transitando junto. Então você vai se ajudando. Mas o que muda nesse processo, e por isso ele foi acelerado, é porque nós todos que estamos fazendo, estamos conectados através do coração. Então imagina que são não sei quantos milhões de corações conectados, né? Quando participamos de meditações, a gente vê uma montanha de gente, né? No invisível, né? A gente vê, são milhares de seres conectados, também fazendo essa meditação, também envolvidos com esse projeto. Então, essa força do coração é a que une as pessoas, porque o coração, ele une, nos conecta ao cosmos, e não a mente, porque a mente ela vai estar fragmentada. A mente de um está voltada para uma experiência que ele teve, e normalmente é a experiência humana física. Então ele está lá com as coisas dele do dia a dia. Não que a gente não tenha que fazer isso, a gente faz isso. Mas se a gente fizer a partir do coração, a gente vai encontrar soluções muito mais harmoniosas, muito mais simples. Por quê? Porque a mente tende a complicar e tende a procurar a solução no mesmo nível. Então ela já fez a mesma coisa, vai fazer de novo igual? Não. Tem que vir de outro nível a solução. Então toda a expansão de consciência, ela está ligada diretamente ao coração, a todo o nosso centro, porque é lá onde está a nossa consciência. Então se a gente mantém o foco, a atenção lá, não é uma coisa um exercício. Não, você está movendo a energia. Então a sua atenção no coração, você vai movimentar a energia desse local para se elevar para o restante do seu corpo, né, físico, e os seus outros corpos, porque essa energia é a energia que alimenta os corpos sutis. Sem o alimento espiritual que está na energia do coração, nós ficamos só com aquela mente, né, como se tivesse uma barreira. Então você tem lá uma barreira entre o coração e Deus, e vamos imaginar o seu eu superior, tem quem? A mente. Então, quem está atrapalhando o processo da sua comunicação cósmica, né? A sua comunicação com o seu eu superior? A sua mente. Então, quanto mais uma pessoa é resistente, fala, não, isso eu não vou fazer hoje, isso é bobagem, isso é não sei o quê. Todas essas palavras a gente reverberam e elas vão atuar dentro do ser e vão levar a essa ação de resistência. Então a gente tem que mudar a vibração de todas as nossas falas para um processo de elevação, de amor próprio, amando a si mesmo, eu me amo, eu me aceito, isso não é conversa, não é ladainha, isso é vibração. Então você vai fazendo isso conectado à sua consciência, ao seu coração, essa energia vai se deslocar e ela vai começar a responder ao seu comando, gente. Então, por isso que o comando energético, a ordem superior de Cristo, né? Jesus, quando veio, ele fez isso. Então, ele semeou, né? Então, todos os seres que receberam essas energias, essas sementes, floresceram, germinaram e estão fazendo o mesmo processo. Então, o processo é a gente permitir, de permissão da energia fluir. Por quê? Porque não é outra coisa que vai fazer o processo. Não somos nós, na força física, que vamos desmontar o planeta. Né? Então, a gente vai pegar agora e vai falar, não, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as cidades, vamos desmontar todos os prédios, vamos falar, agora a gente vai reconstruir tudo do jeito que a gente acha que é mais bonito, e aí um vai falar, não, mas eu não quero assim, eu quero assado. Não existe.
Porque esse é o velho mundo. É o mundo dos tijolos, do cimento, é o mundo das placas, né? O mundo da intromissão na natureza, é o mundo do turismo que destrói. Esse mundo é o velho mundo. É o mundo que as pessoas vão nos lugares porque elas querem as coisas. E elas não estão integradas com a natureza, se permitindo viver e contemplar as coisas e agradecer o que existe, né? Interagir com aquilo. Então é bem diferente o fluxo energético. Por quê? Porque o fluxo da mente, a pessoa vai lá e fala, não, aqui eu acho que é melhor colocar assim, aquilo eu vou construir aqui nesse terreno isso, aquilo, aquele outro, não está considerando a obra divina. Porque será que a obra, né? Porque Deus quem faz a obra através de nós, será que naquele terreno realmente para ser feito isso? Ou será que aquela área é uma região que na transição planetária vai ser inundada, por exemplo, né? Então, todo esse conhecimento, que é, na verdade, sabedoria, né? Não é conhecimento técnico, ele precisa emergir para que a gente possa tomar ações assertivas, ações corretas. Porque se você percebe, não, isso não é para ser feito, o eu superior diz, não, isso não é para ser feito, então você não vai fazer. Só que para que você consiga ter essa comunicação direta, precisamos tirar todos essas crenças, né, limitantes de acharmos que temos que fazer as coisas na marra da forma mais conveniente para nós mesmos. Então, todo o trabalho superior, ele não visa que o ser continue fazendo as coisas porque ele quer alcançar objetivos meramente pessoais. Não. Ele se tornar um canal do divino e perceber que, imagina a obra que vem do coração, é gigantesca, né? É gigantesca, porque imagina milhares de seres conectados fazendo, né, o que isso pode levar, conectados ao bem comum, a uma situação de prosperidade mútua. Isso leva a coisas que a gente não tem ideia. Por quê? Porque a gente está naquele mundinho da mente de coisinhas para resolver. Então, o processo de expansão, justamente de aumento de visão, de sair, né, dessa cristalização das nossas coisas pessoais, ele exige e acontece de sentir dor, de sentir isso, sentir aquilo. Por quê? Porque a gente não está acostumado, né? Você recebe um amor crístico e você fala, minha nossa, calma, né? Por quê? Porque é um amor infinitamente maior do que aquele que a gente podia, aquilo que a gente estava pedindo, tipo mendigo lá fora, você pedia, não, um pouco de amor aí, né? Você fica pedindo para os outros, né? Será que você tem aí, puxa, a pessoa não tem nem um pouco de consideração, né? A gente ficava naqueles discursos, né? Por quê? Porque a gente estava com a ideia, com a energia voltada para fora, procurando lá fora aquilo que está dentro de nós. Então, essa permissão, ela é fundamental, e quando a gente faz isso, não precisa ser uma coisa, né, exagerada, mas você fazer isso aos poucos, de ir permitindo que a energia trabalhe dentro de você. E não você ir lá e ficar obrigando Deus, por que você não fez isso? Obrigando Deus a trabalhar. Nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é permitir e fazer esses movimentos, os movimentos da consciência, ou seja, eu no comando, percebendo a consciência e movimentando isso energeticamente dentro do meu ser. Então isso é a permissão e a nossa parte. Nós temos que fazer isso, porque aí Deus, o todo, vai fazer a parte dele, porque aí nós demos o comando, nós estamos comandando, nós assumimos a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, a energia não alcança. Por quê? Porque você está ocupado, né? Então é aquela coisa, bate na porta, a pessoa está ocupada, né? Liga, a pessoa não está. Então é aquele ponto que a gente está sempre, não, mas agora não posso, né? Não tenho tempo. Então essa disponibilidade é fundamental para um processo energético
entendendo que a transição planetária nada mais é do que a mudança de estado de consciência do planeta. Então, essa mudança do planeta, ela repercute na nossa vida. E nós temos que participar do processo da maneira mais consciente que a gente conseguir, porque essa é a forma de a gente fazer o processo, né? E é maravilhoso, gente, porque a gente vai aprender com o processo. Porque a gente vai aprendendo cada coisa, cada passo, entendendo que isso tudo, né, é transitório, chega um momento que acaba. Mas a gente vai aprendendo com isso. E quanto mais a gente aprende, mais a gente expande. E quanto mais a gente expande, mais a energia pode trabalhar, a gente pode ter mais informação, mais conhecimento e manifestar na nossa vida aquilo que é necessário, que faz parte do plano, a gente vai fazendo a nossa parte, manifestando a nossa parte. Então, entendendo que o plano não é uma coisa intelectual, ele é uma coisa real. Então, é a gente manifestar na matéria física a nova realidade, é a gente viver de outra maneira, manifestar as coisas, criar as coisas, cocriar as coisas, termos todo esse mecanismo funcionando para que a gente possa ver com os nossos olhos físicos mesmo tudo aquilo que a gente mesmo está aprendendo. Então nada fica de fora, tudo está integrado. Então permitir é a chave, né? E a gente muitas vezes tem uma resistência muito grande porque a gente acredita que é algo perigoso, né? Que é algo amedrontador. Então as pessoas resistem por medo, né? E o medo, novamente, ele está na mente, né? Não existe, porque não existe nada no plano superior a temer, porque é a vida, né? Então é só a gente conhecer um pouco mais, permitir um pouco mais e se concentrar no nosso coração, porque essa energia agora ela está completamente direcionada aos corações. Então não tem alguém continuar sentindo raiva, é realmente porque está num processo muito denso, né? Porque a energia é tão sutil, tão pura, que se a gente permitir um pouquinho dessa energia permear os nossos corpos, né? A nossa mente, principalmente, ela se tornar mais flexível, a gente já, com esse pouquinho, você já consegue refazer o seu movimento energético, refazer e começar a perceber essas conexões e seguir o seu caminho. Não é que você precisa se tornar da noite para o dia um meditador ou um monge budista lá já perfeito, iluminado, na frequência da iluminação total, self, e você já está com tudo. Não é assim, né? Porque sabemos que a energia é gradativa, vai acontecendo e tem frequências para cada ser, né? Que ninguém vai. Acontece o descontrole? Acontece. Então tem muitas pessoas que passam por processos violentos, porque o descontrole energético acaba acontecendo. Porque a resistência é tão grande que as coisas acabam se chocando. Então uma energia mais alta diante de alguém que está resistindo muito, acontece um choque de energias, né? Evidentemente. Mas por que nós vamos resistir ao amor divino? Essa é a pergunta. Por que as pessoas resistem a viver uma vida harmoniosa, né? Por que elas resistem que as coisas funcionem? Né? Por crença, gente. Por quê? Porque isso tudo foi disseminado como uma coisa totalmente deturpada da realidade. Nós temos que viver em harmonia porque isso faz parte da nossa natureza, faz parte do nosso ser. Não existe outra forma de vida. Né? Por que temos que viver de brigas? Não tem nenhum sentido. Então, a gente se harmonizar, cada um de nós, independente dos outros. Então, a orientação sempre é: faça o seu processo individual. Nós conseguimos curar a nós mesmos. Obviamente que os processos vão se ajustando, né? Existem apoios para tudo isso, sem dúvida, né? Assim como nós recebemos, nós apoiamos para que todos possam fazer os seus trabalhos. Mas cada ser
pode e consegue fazer o seu próprio processo tendo essa vontade, né? Tem que ter vontade. Não pode se desleixar e falar, não, tá bom. Tem que ter vontade, por quê? Porque a energia tem que ser firme, tem que estar firme, né? O comando é você estar firme, a vontade de mudar, a vontade de progredir, a vontade de fazer, não pode ser quebrada com nenhuma circunstância externa. O mundo pode estar como for, mas internamente você tem que se manter firme. Então aí todos os processos começam a acontecer com mais rapidez e mais harmonia. Então foquem a atenção no coração, que é infinitamente mais poderoso, sabe o que você precisa, conhece a sua necessidade, mas não hesite também, obviamente, em pedir ajuda, se necessário, porque todos nós recebemos ajuda, mas muitas vezes a gente não pede, né, na hora certa. E não hesite também em fazer isso, porque todos nós estamos interligados, cada um que faz ajuda o outro, e esse é o processo de colaboração da nova Terra. Gratidão.